Bom dia, meus amados irmãos. Vou deixar aqui uma breve reflexão, uma saudação neste dia pela manhã. Seja um dia abençoado na santa e gloriosa presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu começo o vídeo falando a seguinte frase: a soberba procede à ruína. Todos aqueles que têm um coração altivo, a soberba, ela atrapalha em diversos quesitos na vida do ser humano. A grandiosidade, a arrogância, a prepotência, enfim. Vamos aqui para o texto sagrado, meus amados irmãos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículos 5, 6, 7 e 8. Do versículo 5 ao versículo 8. Vai ser breve o vídeo. E vamos à leitura do texto sagrado. Aqui, a epígrafe do texto. 8 aspectos da superioridade de Paulo. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, repudiei por perda por amor de Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual abriu mão de todas as coisas e a considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Vou fazer uma pequena explanação aqui. O que foi que aconteceu com Saulo de Tarso, né? Saulo foi estudado aos pés de Gamaliel, meus amados irmãos. O maior teólogo daquela época. Ele era fariseu dos fariseus, tinha duas cidadanias, judaica e romana. A profissão dele era uma das melhores daquela época, ou se não fosse a melhor. Era fazer tendas, ele fazia tendas. Mas ele conspirava ameaças contra o povo de Deus. Ele era violento, agressivo, como diz o texto sagrado aqui, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus e fariseu. Ele era um doutor da lei, né? Mas quando ele foi até um dos autores da morte do diácono Estevão, que foi apedrejado, né? Um diácono martirizado pela perseguição no tempo da igreja primitiva, né? Bem sabemos que toda árvore que está dando fruto, ela é apedrejada, meus nobres irmãos. Se você é um cristão, se você não sofre perseguição, se você não sofre calúnia, não sofre afrontas, tem alguma coisa errada, meus amados irmãos, porque nós não vivemos no curso desse mundo. Nós não vivemos segundo a razão, mas sim pela fé. Como está descrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, a natureza da fé, né, que vos fala, a fé, bem sabemos que a fé é um dom, meus amados irmãos. Não são todos que têm a fé, né? Não são todos que conseguem ter uma fé. Vou até fazer a breve leitura aqui para que vocês possam entender ou compreender o que é a fé. Aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11, alguns historiadores e estudiosos das Sagradas Escrituras falam que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, outros falam que foi Apolo, e assim por diante, mas não sabemos, eu não tenho conhecimento de quem verdadeiramente escreveu essa epístola aos Hebreus. Vamos aqui, capítulo 11 da carta aos Hebreus, somente 3 versículos.
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se não vê não foi feito do que é visível. Então, voltando aqui para o contexto do texto base da reflexão, todo aquele conhecimento, toda aquela bagagem, todo aquele currículo de Paulo, meus amados irmãos, ele considerou como esterco, né, quando ele se converteu ao cristianismo, né, trazendo para os nossos dias atuais, meus amados irmãos. O corpo de Cristo, a igreja, muitas das pessoas têm uma visão equivocada da igreja. Acha que a igreja é ali o templo. Isso é uma visão equivocada do que seja verdadeira a igreja. A igreja somos nós, eu e você, meus amados irmãos. A igreja somos nós. O templo é um local feito por mão humana, que é feito para nos reunirmos e nós prestarmos culto, cultuar a Deus, louvar a Deus, engrandecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não é somente uma reunião solene, não. E nenhum clube social, muito menos. Embora existe aí algumas denominações que se intitulam igrejas, mas que, na verdade, bem sabemos que não é, mas não cabe a minha pessoa julgar. Nem Jesus ainda está julgando as pessoas, Jesus ainda está advogando a minha e a sua causa, quanto mais eu, pobre, nu, falho, pecador. Então é isso, meus amados. No caminho de Damasco, ele já tinha recebido cartas para ir ao encontro ao povo de Deus, né? Conspirando ameaças contra o povo de Deus, né? Ameaças de diversos sentidos, meus amados. Então, no caminho para Damasco, quando ele estava no seu cavalo, ele estava no caminho para Damasco, ele escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele passou 3 dias e 3 noites cegos, meus amados irmãos. E o profeta Ananias teve a incumbência de orar por Saulo de Tarso. Mas o profeta Ananias nem queria fazer isso, meus amados irmãos, porque ele disse: esse homem aí conspira ameaças contra o povo de Deus, contra a fé cristã do tempo da igreja primitiva. Mas o que foi que Jesus fez? Saulo de Tarso, ele é um vaso escolhido para mim, né? Ele já sabia o que Saulo de Tarso ia se transformar, porque o nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas e ele está em todo lugar. Deus pega aquelas coisas que são desprezíveis à sociedade e faz um ministro, um arauto de Deus, um pregador, um músico, um dirigente do círculo de oração, um presbítero, um diácono, um obreiro, um missionário, um evangelista, enfim. Alguns têm o chamado, têm a vocação. Cargo eclesiástico, meus amados irmãos, não é profissão, é uma vocação, é uma separação para que você venha a trabalhar no corpo da igreja em prol do reino de Deus. Porque, como a Bíblia Sagrada vos diz, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, né? Existe até um hino na harpa cristã que diz: trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Enfim, voltando aqui para o contexto, meus amados irmãos, para que você possa entender, compreender, meditar, examinar e rever as nossas atitudes, a minha e a sua atitude para com o nosso Deus. Outra coisa que eu vou deixar aqui bastante
para que você possa entender, meus amados irmãos. Aqui, quando você vai congregar, seja em qualquer que for a denominação, vou citar aqui um exemplo aqui, vou tentar especificar aqui para você. Se você é uma pessoa que tem um terceiro grau, uma pessoa formada, um doutor, um empresário, um executivo, você, por exemplo, você foi separado a algum cargo eclesiástico, por exemplo, digamos, diácono. O diácono está ali para servir. E ele vai trabalhar com uma pessoa que tem, digamos assim, menos escolaridade, não tem um currículo muito vasto, é uma pessoa mais simples, é uma pessoa que tem menos recurso financeiro, é uma pessoa que, por muitas das vezes, não tem uma cultura, não tem um conhecimento terreno, né? Mas ali, o nosso Deus, meus amados irmãos, graças a Deus que no cristianismo não existe acepção de pessoas. O médico, o doutor, o advogado, ele vai trabalhar ali junto com o operário, ele vai fazer a mesma função. No reino de Deus não tem maior nem melhor, nem pior, nem melhor. No reino de Deus é assim, meus amados irmãos. Aquele que se exalta, Deus abate. Mas aquele que se humilha, Deus exalta. Quando algumas pessoas, alguns discípulos de João chegaram para João Batista e disse: João Batista, Jesus está operando sinais, prodígios e maravilhas, está pregando mais do que você, está expulsando demônios. O que foi que João Batista fez? Não tinha inveja, não tinha nada impuro no coração de João Batista. João Batista, ele era um homem de Deus, né? O seu ministério era diferenciado. Ele pregava no deserto da Judéia, ele batizava no Rio Jordão, a remissão de pecados, o batismo nas águas. Ele só tinha, no máximo, 3 sermões. Então, meus amados irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? O que foi que João Batista falou? Importante é que ele cresça e eu diminua. Quando Jesus veio para ser batizado por João Batista disse o seguinte: eu não sou digno nem de desatar as correias das suas alparcas, ou seja, das suas sandálias. Então, o que foi que aconteceu com Paulo? Paulo, com todo esse seu conhecimento, com toda essa sua bagagem, com todo esse seu currículo, com tudo isso, meus amados irmãos, quando ele conspirava ameaças contra o povo de Deus, contra a igreja, quando ele perseguia a igreja, o povo de Deus, Jesus deu um ensinamento a ele. Mas disse que ele era um vaso escolhido de Deus. Mas teve que acontecer isso com Saulo de Tarso. E ele teve logo o seu nome mudado, meus amados irmãos. Foi para Paulo. A Paulo é uma palavra do grego que significa pequeno, meus amados irmãos. Já começou a transformação na vida daquele homem, neste exato momento, já pelo seu nome. Então, ele foi aprender com Barnabé no deserto da Arábia e ele foi aprender o que era o cristianismo. Ele deixou a seita dos fariseus, ele deixou de ser um doutor da seita dos fariseus, ele deixou o judaísmo e foi para o cristianismo. Ele, de perseguidor, ele tornou-se a ser perseguido. Ele padeceu por amor a Cristo. Ele se tornou-se o apóstolo dos gentios. Bem sabemos que só existia 11, né? Porque Judas já tinha retirado a sua própria vida, né? De remorso. Ele não se arrependeu pelo ato que ele fez de entregar Jesus por 30 moedas de prata, traiu nosso Senhor Jesus. Bem sabemos que Jesus já sabia o que Judas ia fazer, né? Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os bons e os maus, meus amados irmãos. Não há nada em oculto que Deus não revele. À luz da psicologia humana, meus amados irmãos, um único discípulo equilibrado nas emoções, capaz de seguir Jesus, segundo a psicologia humana, era Judas Iscariotes. Porém, foi o que traiu Jesus. E o próprio Jesus diz:
no meio dos 12 haverá um que é o próprio diabo. Tá entendendo? Por que que Judas Iscariotes era o tesoureiro de Jesus? Porque ele era equilibrado, ele só falava o que era necessário, ele era um homem inteligente, ele era um homem culto. Mas, porém, o espírito maligno habitava naquele homem. Aquele homem ele era perverso, ele era ladrão, ele era enganador. Tá entendendo? Já o simples Pedro, apóstolo Pedro, um pescador, ele era chefe dos pescadores ali do Mar da Galileia. A sua profissão era uma profissão simples. O que foi que Pedro se tornou nas mãos de Deus? Um grande arauto, um grande apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro verdadeiramente se converteu, Jesus disse: Pedro, quando tu se converteres verdadeiramente, tu vai ser usado poderosamente para a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, Pedro era iletrado, meus amados irmãos. Pedro era rude. Pedro era um homem simples, meus amados irmãos. Pedro, por muitas das vezes, cogitava em dois pensamentos. Mas o que foi que Pedro se tornou? Tornou-se o primeiro presbítero da igreja primitiva, o primeiro pastor da igreja primitiva, um líder da igreja primitiva. Apóstolo Pedro, meus amados irmãos. Em apenas um sermão, ele ganhou mais de 3.000 almas para Jesus. Quando ele teve a comunhão verdadeira com o nosso Senhor Jesus, meus amados irmãos, até a sombra de Pedro curava os enfermos. Pedro, a ousadia de Pedro, meus amados irmãos, a intrepidez que o Espírito de Deus deu ao apóstolo Pedro, meus amados irmãos, era uma coisa assim sobrenatural. Então, meus amados irmãos, Deus pega aquelas coisas que são desprezíveis à sociedade, aos olhos humanos, à medicina, à sociedade hipócrita, perversa, cruel, má, que fazem pré-julgamentos, que faz suposições diabólicas contra as pessoas, meus amados irmãos, mas já para o evangelho de Cristo Jesus, que há somente um evangelho, meus amados irmãos. Se você ouvir qualquer outro evangelho aí, que seja anátema, ou seja, que seja amaldiçoado, meus amados irmãos. Só existe um evangelho, o evangelho de Cristo Jesus, descrito por 4 evangelistas, meus amados irmãos. São os evangelhos sinóticos, descritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, meus amados irmãos, ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano, ele era Levi, meus amados irmãos. Então, o que eu quero dizer com isso? Naquela época, os cobradores de impostos não eram benquistos pela sociedade, meus amados irmãos. Ele trabalhava para o Império Romano. Ele deixou a sua profissão e ele foi seguir Jesus. Ele se tornou discípulo de Jesus e apóstolo. Mateus teve seu nome transformado. E o que foi que aconteceu também com Zaqueu, que era o chefe dos publicanos? Houve salvação na casa de Zaqueu, houve salvação para Zaqueu. E as pessoas criticaram Jesus. Como é que tu vai na casa de um publicano, de um pecador, que cobra impostos absurdos do povo, né? Mas Jesus, ele quebra protocolo, meus amados irmãos. Assim como Jesus fez com a mulher samaritana no poço de Jacó. Aquela mulher, ela era uma mulher adúltera, meus amados irmãos. Ela se prostituía, ela tinha 6 deuses, e ela até chegou. Como é que pode você, sendo judeu, e se comunicar com mulher samaritana? Ela estava buscando água no poço de Jacó. O poço de Jacó até hoje ainda existe, meus amados irmãos. São mais de 4.000 anos que aquele poço existe. Então, voltando aqui, Jesus, o que foi que Jesus disse para aquela mulher? Que ia dar uma água a ela, que ela nunca mais ia ter sede. Ou seja, o que é a água e o pão? É a palavra de Deus. Ela alcançou a salvação, né? Ela alcançou a salvação. Bem sabemos que os judeus e os samaritanos não se comunicavam, meus amados irmãos, mas sempre Jesus, ele fez, ele pregava o amor, ele pregava a caridade, a bondade e a misericórdia para com o próximo.
Quando aquela mulher também foi pega em adultério, o que foi que os fariseus, os saduceus, fizeram com aquela mulher que ia apedrejá-la, ia tirar a sua vida, segundo a lei Torá, a lei mosaica, que quem fosse pego no adultério era para ser apedrejada, mas eles se equivocaram, meus amados irmãos. Era para levar aquela mulher para o sinédrio para ela ser julgada. Mas eles, como tão conhecedores, como tão cheios de conhecimento, como a gente vê as pessoas hoje em dia aí, né, meus amados irmãos? Nessa internet aí, tanta arrogância, tanta prepotência, tanto coach vendendo curso, né, meus amados irmãos? Arrasta para cima que você vai ficar rico, você vai comprar uma Ferrari, faça isso, faça aquilo. Meus amados irmãos, Deus não é contra a pessoa que é rica, não é contra uma pessoa que ela tenha conhecimento. Não, nós devemos sim buscar o conhecimento, nós devemos sim ter uma condição financeira confortável, sim, obviamente, é claro e evidente, devemos trabalhar, devemos estudar, devemos progredir na nossa vida secular. Mas como a Bíblia Sagrada vos relata, meus amados, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como a gente pode ver, né, meus amados irmãos? Eu não vou citar nome por ética, mas eu conheci pessoas bem-sucedidas, meus amados irmãos, pessoas ricas mesmo, mas até algumas delas retiraram sua própria vida, meus amados irmãos, nos seus apartamentos, de um por andar, nos seus flats, nas suas chácaras, nas suas casas de veraneio, nas suas fazendas, mas pobres de espírito, meus amados irmãos, não conhecem a Deus, não sabem quem é Jesus, só confia no cartão de crédito, só confia no investimento na bolsa de valores, só confia na empresa, só confia no anel de formatura no dedo, só confia no canudo, só confia nos conhecimentos terrenos, mas vive padecendo no mundo espiritual, aprisionado no álcool, aprisionado na cocaína, aprisionado na prostituição, na fornicação e assim por diante, meus amados irmãos. E o que é que adianta? A Bíblia Sagrada vos relata. O que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, meus amados irmãos? Então devemos, meus amados irmãos, buscar ser pessoas simples, meus amados irmãos. Buscar ser pessoas procurar ser humilde, meus amados irmãos. Quando a pessoa diz assim, não, eu sou humilde, ela já está dizendo que ela não é humilde, meus amados irmãos. A humildade, ela é demonstrada nas suas atitudes, nos seus atos, no seu dia a dia, no seu cotidiano, meus amados irmãos. Então, voltando aqui para o contexto, o que foi que aconteceu com Paulo? Paulo, de perseguidor da igreja, até conivente com a morte do diácono Estevão, né, que foi apedrejado, foi martirizado. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, meus amados irmãos, tem diversas coisas aqui que Paulo padeceu, né, pelo amor ao evangelho. E Paulo escreveu 12 epístolas às igrejas, né? 1ª, 2ª Coríntios, carta aos Gálatas, cartas aos Efésios, carta aos Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, carta aos Filipenses, carta aos Romanos, né? Paulo era muito instruído, né, meus amados irmãos? Quando ele foi para a cidade de Éfeso, que hoje, geograficamente, é a Turquia, meus amados irmãos, aquela cidade ali era uma cidade, era uma província, né, da Roma, né, de Roma. Eram os romanos que governavam aquela cidade, mas lá tinha o porte da deusa Diana, né? E lá tinha diversos magos, feiticeiros, bruxos, encantadores, adivinhos, necromantes, e também tinha os judeus, tinha uma sinagoga judaica, e tinha os gregos também, os filósofos, né, daquela época. Então, o que foi que aconteceu, meus amados irmãos? Paulo passou mais de 2 anos naquela cidade, ou foi 2 ou foi 3 anos naquela cidade, evangelizando e apregoando, né? Os gregos até falaram, né? Fizeram uma homenagem para Paulo, né? O pregador do Deus, não me corrija se eu estiver errado, o pregador do Deus estranho, né? Eles não conheciam, né, a Jesus Cristo, né?
E até os próprios judeus, meus amados irmãos, excluíram Paulo da sinagoga, né? As pessoas não queriam escutar a pregação de Paulo, né? Paulo teve que alugar uma sala de um filósofo e continuou a pregar o evangelho. Mas aquela cidade, aquela província, ela foi impactada pelo evangelho de Cristo Jesus, né? Então, todos os deuses, a deusa Diana, meus amados irmãos, aqui no tórax dela, ela tinha vários seios, né? E diz que ela caiu dos céus, ela era uma deusa de Júpiter, e lá tinha um poste da deusa Diana, né, que era a deusa principal da cidade de Éfeso, que geograficamente hoje é a Turquia, né? Então, o que foi que aconteceu naquela cidade? Ela foi impactada pelo Evangelho de Cristo Jesus, graças ao instrumento que Deus usou, que foi o apóstolo Paulo, né? Com a sua intrepidez, com a sua perseverança, né? Com a sua humildade e com o seu evangelho genuíno do tempo da igreja primitiva, né? O evangelho, a doutrina dos 12 apóstolos, né? Então foi isso que Paulo fez naquela cidade e diversas outras, né? Paulo foi para a Europa, foi para a Ásia, foi para diversos cantos, sofreu naufrágio, foi apedrejado, foi açoitado em Jerusalém, foi aprisionado com o diácono Silas. Ele passou 3 noites e 3 dias boiando no naufrágio que ele sofreu. Ele foi picado por uma víbora, quase que ele morre envenenado. E ele padeceu por amor a Deus, né? Mas no final ele foi martirizado, né, meus amados irmãos? Mas ele deixou o seu legado, ele foi um grande bandeirante da igreja primitiva, da doutrina dos 12 apóstolos, e ele deixou, né, aqui o seu exemplo de um verdadeiro servo de Deus, né? Então é isso, meus amados irmãos, que possamos não ser pessoas soberbas, grandiosas, prepotentes, arrogantes, querendo ser maior do que as outras pessoas, melhor, menosprezando as pessoas que têm menos cultura, que têm menos poder aquisitivo, pisando. Veja bem o que foi que aconteceu com Paulo aqui, viu? Jesus deu só um ensinamentozinho a ele, sabe? Ele passou só 3 dias e 3 noites cego. Isso está acontecendo com muitas das pessoas, meus amados irmãos. Às vezes a pessoa está padecendo alguma necessidade, alguma aflição, alguma enfermidade, seja física, mental ou espiritual, seja até uma dificuldade financeira, mas não sabe o porquê. Mas por quê? Porque se levanta contra um homem de Deus, se levanta contra uma pessoa que é simples de Deus, se levanta contra o cristianismo, se levanta contra um homem que foi separado, que tem uma vocação, que tem um chamado para com Deus, que tem uma comunhão. Bem sabemos, meus amados irmãos, que todo homem que é chamado por Deus, que tem uma comunhão com Deus, que tem uma intimidade com Deus, que conhece as Sagradas Escrituras, isso não quer dizer que ele não esteja isento de ter falhas, não, meus amados irmãos. Todo ser humano é falho, é pecador. As Sagradas Escrituras nos relata que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer aqui na face da terra. Então é isso, vou deixar até outra passagem aqui, vou só dar uma explanada aqui, para vocês entender aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Não, para não ficar o texto muito longo, o vídeo muito longo, mas se você analisar o livro de Atos dos Apóstolos, né, que foi descrito por um médico, Dr. Lucas, um médico grego, meus amados irmãos. Ele escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos, né? E até uma profecia lá do livro do profeta Joel se cumpriu em Atos 2, né? O dia de Pentecostes, né, meus amados irmãos? Então é isso. E Paulo teve diversas pessoas que ajudaram, assim, no seu ministério, né? Teófilo, Priscila, Áquila, Demas, depois Demas se apostatou, o Timóteo, né? Lucas, o próprio Lucas, né? Ele teve essas ajudas aí, o diácono Silas, né? O médico Lucas, né? Era um médico grego, era o único gentil
aqui do Novo Testamento. Então é isso, né? Doutor Lucas, ele não andou com Cristo Jesus. Ele é um historiador porque ele pesquisou sobre tudo e escreveu o Evangelho o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o doutor São Lucas. Mas ele foi companheiro do apóstolo Paulo, né? Na proclamação do Evangelho, né? Então é isso, meus amados irmãos. Nós não podemos fazer pré-julgamentos das pessoas, não, meus amados. Respeite aquelas pessoas que são mais simples, meus amados irmãos, que são rudes, que são iletradas, que têm menos conhecimento do que você. Não queira menosprezar as pessoas, não. Não queira fazer chacota, piada com as pessoas. Deus, meus amados irmãos, não olha o estereótipo da pessoa, não, meus amados irmãos. O olhar de Deus para com a sua criação, os seres humanos, é um olhar minucioso, é um raio-x que ele faz, ele sonda o que está no coração. Essa carcaça, isso aqui, ó, isso tudo passa, meus nobres irmãos. Não adianta você ser uma pessoa eloquente, retórica, ter conhecimento, ter boa fama, ter bons amigos, ter um vasto conhecimento, ser uma pessoa bela, bonita, mas ser um sepulcro caiado, né, meus amados irmãos? Por fora, belo, bonito, uma boa aparência, mas por dentro, podridão e morte, né, meus amados irmãos? Isso é uma total demagogia e hipocrisia, né, meus amados irmãos? Eu prefiro, meus amados, ser uma pessoa simples, sabe? E eu prego na simplicidade do que Deus me dá, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Aqui deixando aqui, ó, tem umas referências aqui similares, para que possamos entender e compreender aqui na primeira carta aos Coríntios. Vou deixar aqui, vou fazer uma breve leitura, para não ficar enfadonho o vídeo, não ficar muito extenso, né? As pessoas estão hoje ainda trabalhando, obviamente, tem algumas pessoas de folga, mas é isso, a vida é isso mesmo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Versículo 24 ao 27. Condições para a recompensa final. Não sabeis que entre todos os que correm o estádio, na verdade, só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta e tudo se domina. Ele o faz para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para ganhar uma incorruptível. Portanto, eu corro não sem um objetivo. Combato não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado, meus amados irmãos. Vamos aqui para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, meus amados irmãos. Capítulo 7 de Mateus. Capítulo 7 de Mateus. Capítulo 7 de Mateus. Capítulo 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Contra a simples profissão da salvação, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? A árvore é conhecida pelos frutos, não é reconhecida pelos dons, meus amados irmãos. Os frutos do Espírito está descrito na carta aos Gálatas, capítulo 5. Né? E isso, nós devemos, sim, os dons
são necessários, sim, e são bíblicos também. Mas os frutos do Espírito Santo, vamos ver aqui quais são os frutos do Espírito Santo. Eu sei, mas eu vou ler aqui quais são os frutos do Espírito Santo. Olha, versículo 22, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Olha as outras aqui. As obras carnais, né? Carnais, que isso aqui prejudica qualquer ser humano, meus irmãos. Me prejudica, prejudica a você, prejudica a todos aqueles que praticam, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Prostituição, depois eu vou fazer um vídeo aqui, as pessoas acham que é uma coisa simples, mas ela tem ela é um leque, a prostituição. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulação, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como anteriormente já vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino do Deus. As fatias aqui do Espírito Santo são menos do que as obras da carne, meus amados irmãos. Então devemos vigiar dia após dia, meus amados. É uma luta constante, é uma luta diária. A nossa natureza, a natureza humana, é uma natureza caída, é uma natureza do primeiro Adão, é uma natureza pecaminosa, meus amados irmãos. Se nós dermos legalidade às coisas negativas, às coisas ruins, a espíritos malignos, meus amados irmãos, nós vamos ser atingidos, sim. Por isso que Pedro vos fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não existe homem bom aqui nesta terra, não. Mas nós devemos ser transformados, ser lavados, ser moldados, ser lapidados pela palavra de Deus, meus amados irmãos. Né? Um servo de Deus, a gente vê tanta coisa aí nessa internet, aí, uma bagunça, uma briga, uma contenda, coisas assim horríveis que não convém um homem de Deus viver, sabe? Todos os dias, meus amados irmãos, pelas madrugadas eu estou em oração a Deus, estou meditando na palavra de Deus, acordo pela manhã, faço meu devocional e continuo sendo um pecador, continuo sendo falho, tenho diversos defeitos de caráter, mas quem me justifica é Deus, meus amados irmãos. Quem me justifica é Deus. Tá entendendo? Eu não preciso da aprovação das pessoas, não. Deus sabe quem eu sou, meus amados irmãos. Deus sonda o meu coração. Tá entendendo? Eu não preciso de aplausos, reconhecimento de seu ninguém. Tá entendendo? E sabemos que sim, devemos ser, sim, submissos uns aos outros. Devemos sim ter respeito uns para com os outros. Mas isso também não quer dizer que você vai tolerar todo tipo de absurdo contra a sua vida, não, meus amados irmãos. Porque as pessoas, por muitas das vezes, se aproveitam da nobreza de uma pessoa simples, de uma pessoa que não tem muita instrução e quer fazer coisas terríveis, absurdas e que não convém falar. Mas é isso, meus amados irmãos. É padecer por amor ao Evangelho e bem sabemos que receberemos o nosso galardão, ou seja, o presente, né? Vou até deixar aqui para que vocês venham compreender. Não sei se eu acho, mas acho que eu vou achar aqui. Ó, Mateus capítulo 10, versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, o vídeo já vai 40 minutos, mas que Deus possa abençoar a minha família, a sua família, nos dá livramento, nos dá discernimento, domínio próprio, sabedoria, não essa sabedoria terrena, meus amados irmãos. A sabedoria terrena, ela é competitiva e diabólica, ela é soberba e grandiosa, meus amados irmãos.
Não quero aqui, com esse discurso aqui, que você não vá buscar ter um conhecimento aqui terreno. Você precisa sim ter. Mas se você alicerçar a sua vida só nesses conhecimentos terrenos aqui, você é o mais mísero pecador e o mais mísero dos homens. Você não entende nada do que é o reino espiritual. Buscai a sabedoria celestial, que ela é divina e perfeita, e ela é misericordiosa para conosco. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido o que foi que aconteceu com o apóstolo Paulo, o que acontece com as pessoas que são grandiosas e soberbas. O homem mais sábio aqui que existiu na face da terra, abaixo de Jesus Cristo, meus amados irmãos, foi Salomão. E ele disse, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E a vaidade, nos originais do hebraico, quer dizer vapor. A minha e a sua vida, meus amados irmãos, não é nada, é um sopro de vela. Nós estamos aqui, eu estou aqui fazendo esse vídeo, talvez poucas pessoas que estejam assistindo esse vídeo, né? Porque é horário de trabalho, né, meus amados irmãos? As pessoas têm o que fazer. Então, nós só estamos vivos pela vontade de Deus e pela permissão de Deus. Nós não somos nada. Se não for a misericórdia de Deus na minha e na tua vida e na vida de todo ser humano aqui nesta terra, nós já teríamos sido consumidos pelos nossos delitos, nossas iniquidades, nossas transgressões, nossas maldades, nossa natureza pecaminosa, nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades e nossas concupiscências. Então, louve a Deus e agradeça a Deus e preste culto somente a Deus, porque somente Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo de Nazaré. E o Espírito Santo de Deus é que intercede por mim e por você, por gemidos inexprimíveis, para a glória de Deus. Fica aqui essa breve reflexão. Espero que vocês recebam essa palavra e medite nela, rumine nessa palavra, venha mastigar essa palavra, degustar essa palavra, e que essa palavra não entre num ouvido e saia no outro, mas desça para o seu coração e traga o refrigério, o renovo, e saiba, meus amados irmãos, que nós somos pó da terra, nós não somos nem a terra, meus amados irmãos. Jesus vos fez, Deus nos fez do pó da terra, e ao pó retornaremos. Tá entendendo? Então, não existe maior nem melhor neste mundo, e principalmente para Deus. Deus tem uma visão linear de todos os seres humanos. Ai daquele que se exalta, os humilhados serão exaltados. Quem se humilha, Deus exalta, mas quem se exalta, Deus abate. Esta é a mais das realidades que existe aqui nesta terra. Que Deus possa nos abençoar poderosamente. Bom dia.